Salve galera! A aula de hoje vai ser sobre vendas, técnicas e dicas para se tornar um vendedor de sucesso. Aqui coloquei um apanhado de informações relacionado com esta atividade que envolve milhões de pessoas no mundo inteiro. Às vezes é o primeiro emprego, outras vezes não, mas é uma coisa certa, vai ser bastante útil para que você venda o seu peixe, seja com um projeto novo ou até mesmo no trabalho, você numa entrevista de emprego ou outra situação relevante. Nesta aula eu coloquei em forma de esboço para tentar seguir um passo a passo e começando pela história das vendas. Depois a gente vai para os tipos de vendas e perfil do vendedor. Depois estrutura de força de vendas, funções para a gestão de uma venda eficaz. Estilos de personalidade, onde eu vou abordar os 4 principais estilos de personalidades conhecidos, que é o pensador, o sensível, o sensorial e o intuitivo. Perfil do cliente no momento da compra, o processo de vendas, modelo AIDA e funil de vendas, que é bastante utilizado no marketing de conteúdo. O que é um plano de vendas? Tipos mais utilizados de cotas, técnicas utilizadas no processo de vendas e técnicas de fechamento. História das vendas. No começo as pessoas faziam troca, então era o famoso escambo. Então, às vezes, naquela época onde havia só catança e caça, as pessoas que caçavam porventura um animal e se tornavam um excedente, elas trocavam com outros insumos que precisavam com as pessoas da comunidade. Há indícios da atividade de venda já por volta de 3000 a 2000 a.C., pelos mercadores mesopotâmicos, sumérios e babilônicos, aquele pessoal daquela região lá. No século X, uma classe de comerciantes profissionais composta em grande parte por vagabundos e ladrões eram conhecidos na Europa como os temidos hobbiters. Então vocês já percebam que havia uma certa marginalização em relação ao profissional de vendas, até pelo fato da origem dos produtos que eles adquiriam e como eles tentavam passar para frente esses produtos, enganando e ludibriando as pessoas. Em 1523, pela primeira vez foi mencionada a palavra salesman, vendedor, numa citação marginalizante. Já no fim do século XVIII, a venda direta começa a circular na Inglaterra, quando a editora da Enciclopédia Britânica adota a prática de vender de porta em porta, que é o famoso door-to-door, suas coleções. O mascate praticamente sustentou a vida comercial brasileira nos períodos da colônia do Império. Os mascates eram aqueles indivíduos que viajavam no interior do Brasil e outras regiões mais longínquas e tentavam abastecer as mercearias e as lojas daquelas regiões. Na década de 1930, no Japão, uma curiosidade, por conta de um surto de infecção intestinal que provocou o aumento da mortalidade infantil, Minoru Shirota criou o leite fermentado Yakult. Olha só que legal. Em 1969, no Brasil, com um laboratório e uma pequena loja em São Paulo, é criada a Natura. Em 74, ela inicia seu sistema de venda direta. E hoje, pessoal, ela comprou a Avon, que é uma gigante americana. Ainda no Brasil, em 1976, a Tupperware inicia seu método de reuniões domiciliares. É um método bastante peculiar e interessante e serviu de exemplo para vários outros segmentos. Reuniam-se as pessoas, nessa época as donas de casa, e apresentavam os produtos e as características de cada um, e as pessoas ali faziam as transações comerciais, compravam, e enfim. Atualmente as vendas online têm se tornado um grande desafio para os vendedores tradicionais. Buscando uma outra informação para complementar essa parte da história das vendas, quero compartilhar com vocês aí um infográfico bastante interessante. Deixa eu colocar aqui e vou puxar para vocês aqui. Então, assim, vou colocar aqui, fechar aqui um pouco e abrir esse daqui. Então, galera, assim, esse infográfico, História das Vendas, eu vou passar no grupo para vocês e começa em 5000 a.C., metais foram usados pela primeira vez como moedas, veja que tem um período mediano aqui. Em 1500 no Brasil os portugueses faziam escambos com os índios, que ela trocava
itens por outros, né, para o Brasil, enfim, várias outras coisas. Já em 1700 até 1800, a gente tem a Snake Oil Selling. Com a Revolução Industrial, muitos vendedores começaram a vender sonhos, enganando seus clientes. Então, veja que já tem essa prática de enganar, não é o vendedor moderno hoje, baseado na regra de ouro, tá? Em 1752, Benjamin Franklin funda uma empresa de seguros. Alguns anos depois, o segmento de seguros segmenta as equipes entre hunters e farmers, né? Isso é interessante, esse lance de hunters e farmers. Uma aluna nossa fez uma pesquisa, eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês aqui em relação a esse detalhe do que são os hunters e os farmers, né? Então os hunters são caçadores, são percebidos como habilidosos em se conectar com novas oportunidades de negócio e fechar novos contratos. Já os farmers, fazendeiros, são vistos como qualificados para manter os clientes existentes satisfeitos e revelar novas oportunidades de receita dentro da base de consumidores atuais. Então, assim, o vendedor hunter são profissionais que gostam de sair em busca de novos negócios. E o vendedor farmer, ele tende a cuidar dos clientes existentes e transformá-los em contas de grande rendimento, tá? Então, assim, voltando ao nosso infográfico, né, em 1886, o modelo de Pyramid Selling é criado por John Patterson, que ficou conhecido por tornar as vendas uma profissão reconhecida. Esse modelo de pirâmide, hoje, ele é considerado um crime e tem que ter muito cuidado com isso aí, porque existe um esquema de que o topo ganha dinheiro e a base fica sem ser abastecida porque tem um limite de pessoas. Em 1916, no primeiro congresso de vendas dos Estados Unidos, os vendedores eram encorajados a buscar a confiança dos consumidores, do modelo Trust-Based Selling. Olha, veja que aí já tentou tirar aquela imagem marginalizada do vendedor, de que ele enganava as pessoas, né? Começam baseando na confiança, na verdade, né? Em 1924, a IBM é pioneira e começa a dar treinamento para vendedores, comissões diferenciadas e contrata os profissionais mais promissores assim que saem da faculdade, tá certo? Então elas têm pegar esses trainees, essas pessoas sem vícios, para tentar formatar um tipo de profissional de vendas mais focado, até mesmo mais acadêmico, né? Em 1929, depois da Grande Depressão, ali no crack da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, que muitas pessoas se suicidaram, né? Muitas pessoas se tornaram vendedores porta a porta, utilizando a emoção para vendas. Já que não possuíam treinamento ou habilidade para vender, esse tipo de venda ficou conhecido como multi-selling, tá? Em 1930, o rádio é usado para vendas, fortalecendo a marca das empresas, o que ficou conhecido como brand-based selling. Então já começa assim a focar na marca, né? Baseado na marca, brand, né? Então assim o rádio começa essa forma de divulgar os produtos, né? E depois veio a televisão também, enfim. Em 1986 é lançado o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Então é um livro bastante conhecido, é um best-seller e aconselho a vocês a ler esse livro. Em 1950 a 1960, a TV começou a ser usada fortemente para vendas. Então assim, tem um filme que é Rosalie Vai às Compras, e é um filme que trata justamente dessa venda pela televisão e como isso causava um certo vício, né? Uma certa paixão nas pessoas, e as pessoas acabavam se endividando até por esse efeito da venda através da televisão e a retenção das pessoas, né? Em 1954, o modelo AIDA começa a ser usado como uma metodologia que a gente vai ver mais tarde. Em 1988, o Spin Selling foi proposto por Neil Hackham, desenvolvendo o conceito de venda consultiva. Então, assim, somente em 88, o Papa das Vendas, o Neil Hackham, ele colocou isso aí, que a venda tem que ter uma qualificação, onde ele diz que o vendedor é um solucionador criativo de problemas. Então, a venda consultiva se torna uma vertente, uma tendência, né, do mercado global, tá? Em 1993,
Mike Bosworth lança o livro Customer Centric Selling, orientando os vendedores a se aproximarem de seus prospectos para ajudá-los antes de buscar vender. Então, assim, essa parte interessante, né? Já é um aperfeiçoamento do modelo, a personalização da venda, tá? Nos anos 2000, a ascensão das empresas.com e vendas pela internet. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem essa prática do e-commerce desenvolvendo e que nós conhecemos hoje, que está atingindo vários canais da mídia pela internet. Em 2005, inicia o boom do inbound marketing, né? Aquele tipo de marketing que o cliente vai buscar o produto, que seria o marketing online de conteúdo, né? Metrificando todos os processos de marketing. Brian Halligan, CEO da HubSpot, inaugurou o termo inbound marketing. Em 2011, Aaron Ross lança seu livro Predictable Revenue, abrindo espaço para o retorno em grande estilo do outbound sales, né? O outbound sales já é a venda fora da empresa, é aquele vendedor tentando, de uma certa forma, vender os produtos. O livro Challenge Sales, Take Control in the Customer Conversation, de Matthew Dixon e Brent Adamson, foi lançado. Em 2012, a IBM, veja a IBM novamente aqui em ascensão, em evidência, inicia uma estratégia de social selling, que se mostra de sucesso e abre o caminho para outras empresas aplicarem a técnica. Tá? Em 2015, o surgimento dos sales hackers, unindo vendas e tecnologia, especialmente no mercado de SaaS. E aí, aqui é a fonte, né, de onde vem esse material, tá? E vou passar para vocês também um trabalho de pesquisa feito por uma aluna minha, né, que eu achei interessante, e ele trata desses pontos aqui, todos eles, assim, com um pequeno resumo, tá? E isso faz com que vocês entendam cada momento do histórico de vendas relacionado nesse infográfico, tá certo? Então, voltando à nossa apresentação, deixa eu fechar aqui, tá? Voltando à nossa apresentação, então essa parte de vendas vão para o tipo de vendas e perfil do vendedor. Então existem alguns perfis de vendas e perfil do vendedor, por exemplo, a venda consultiva, frequente na venda de produtos e serviços com algum grau de sofisticação técnica. Em geral, exige orientação ao cliente, encontra-se facilmente na venda de empresas a empresas, que é o B2B, né? O business to business, tá? Então exige um vendedor com grande conhecimento técnico e habilidade para treinar, orientar e tirar dúvidas. Por exemplo, um vendedor de máquinas agrícolas, veja que ele tem que ter um alto nível de conhecimento técnico em relação àquelas máquinas que são vendidas por milhares até milhões de reais ou dólares, né? Vai depender. Então, assim, essa venda é uma venda que conhecida como venda consultiva. Já a venda de relacionamento são as vendas repetidas. São as vendas repetidas, regulares, que ocorrem entre empresas ou mesmo ao consumidor final, mas por longos períodos. Em geral, quem compra conhece tanto quanto quem vende. Os produtos, em geral, não requerem orientação específica. Nesta venda, o profissional tem que ter grande facilidade de relacionamento para manter clientes por longo prazo. Então, essa venda de relacionamento é aquela venda que acontece de um fornecedor, por exemplo, distribuidor de bebidas junto a supermercados. Veja que eles vem ter algumas novidades, claro, mas a venda é mais mantida pelo relacionamento que ele tem com aquele ponto de venda, tá? A venda de fechamento encontra-se em lojas, magazines e na venda porta a porta. Muito comum na venda de produtos de consumo e supérfluos em geral. Aqui o vendedor tem que ser persuasivo, saber relacionar-se bem e rapidamente com os clientes. Esta venda tem fortes componentes de sedução. Então, assim, a maioria das lojas, pessoas, elas praticam essa venda de fechamento, que é aquela venda em que tende a concluir todas as etapas da venda, desde a abordagem até o fechamento. E o acompanhamento, que seria o follow-up ou o pós-venda. As vendas de estoques é encontrada em farmácias, padarias, estabelecimentos onde as pessoas entram para fazer uma compra rápida e sem necessidade de orientação. Vendedores com agilidade, bom conhecimento do estoque e simpatia no trato com clientes são ideais nesse tipo de venda. Então, essa venda de estoques
é uma venda que, mesmo assim, não precisa de muito conhecimento técnico as pessoas ou qualificação profissional, né? Então são aquelas pessoas, a não ser nas farmácias, né, que exige um pouco mais de qualificação e experiência na área, mas assim, padarias e outros estabelecimentos requer menos. Outros tipos de vendas, né? Existe a venda por cobertura, aquela venda em que o vendedor ele tem um conjunto de clientes onde ele vai, de uma certa forma, oferecer os produtos, ele conhece o segmento. A venda missionária, que é uma venda indireta, né? São vendedores que faz aquela abordagem inicial, encantam o produto, mas que outros realizam as vendas. Vendas técnicas ou vendas consultivas, né? Tem as vendas de novos negócios, essas vendas assim que exigem transações milionárias. Vendas de varejo, que é as vendas de fechamento como um todo. A venda de balcão, que também é encontrado na venda de varejo, né? Aquela venda em que o vendedor está esperando o cliente chegar, ou ele faz algumas abordagens. Certo? O telemarketing, que é uma venda bastante usada, hoje em dia também está usando o WhatsApp, né? A gente está vendo aí o marketing digital com grande força nisso aí, que é a venda online, o e-commerce, né? Temos também a venda door-to-door, que foi falada antes, que é aquela venda porta a porta, tá? Então, assim, a estrutura da equipe de vendas. É interessante que vocês percebam que para montar a estrutura da equipe de vendas, a gente tem que saber alguns tipos, né? Quais são esses tipos? Primeiro, a gente tem o por produto, né? São especializados em determinados produtos. Então, lojas divididas por departamentos. Por exemplo, uma loja de material de construção, onde tem aquele departamento de ferragens, departamento de jardinagem. Então, assim, em cada departamento desse tem uma pessoa especializada naquilo, né? Tem a por clientes, que é o atendimento personalizado ao cliente, profissionais especializados no segmento. Então, assim, às vezes você tem uma carteira de clientes e esses profissionais de vendas, ele conhece o segmento de atuação e trocam ideias com os compradores ou os potenciais compradores em nível bastante inteligente e estratégico, tá? Existe também uma situação, uma estrutura por região, que se divide, hoje está bastante utilizando aí o geomarketing para isso, né? O gerenciamento de venda através do geoprocessamento. Então é dividido por regiões de atendimento, válido para vendas externas, conhece todos os produtos e atende todos os clientes. Então, assim, ele tem uma região e naquela região ele atende vários tipos de clientes e também onde tem diferença de produtos. E tem a venda combinada ou mista, né? Que pode ser uma junção de dois ou mais desses outros tipos, né? Então é mais utilizada no pequeno varejo e médio varejo, e os vendedores bem treinados quanto aos produtos da loja e perfil do comprador. Então aqueles vendedores, eles conhecem praticamente todos os produtos que tem na loja. Então vamos trabalhar aqui como se fosse um organograma de uma estrutura de força de vendas. Então a gente tem aqui o dono da empresa, tá? Abaixo dele tem o diretor de marketing. Depois tem o gerente de vendas, aí ali o gerente de vendas tem um assistente de vendas e que não é subordinado direto ao gerente de vendas, e aí a gente tem supervisor de vendas externas, atendimento ao cliente e supervisores de vendas internas, né? As vendas internas pode ser telemarketing, pode ser mala direta, enfim, né? Então temos os vendedores internos, assistência técnica e vendedores externos. Então isso aqui é um organograma para vocês terem uma noção de como é a estrutura da força de vendas ou Salesforce, né? Então vamos conhecer a atribuição de cada cargo associado à estrutura de vendas, né? Um vendedor, o que é que o vendedor faz? Ele prospecta ou levanta as informações do mercado, beleza? Ele tem a função de comunicar, de vender produtos e serviços aos clientes e fazer a devida negociação. Já o supervisor de vendas, né, ele acompanha diariamente as atividades de vendas, orienta e cobra os resultados esperados, diagnosticar as dificuldades de sua equipe. Então ele fica percebendo, né, esses gaps, né, essas situações, problemas que podem estar ocorrendo na equipe de vendas.
treina e avalia os vendedores e motiva também os vendedores quando as vendas estão baixas ou outra situação, né? E o gerente de vendas, o que ele faz? Ele faz a gestão de toda a estrutura comercial, certo? Comunica com o mercado, né? Ele traz a informação externa também, certo? E faz pesquisas, é encarregado também de gerenciar a logística, os serviços aos clientes. Ele também tem função assim de ligação, telemarketing, também controlar o telemarketing, dentre outras funções. Então aí são os cargos principais relacionados com a estrutura de vendas, tá? Então assim, como é que é feita uma gestão de vendas eficaz, né? Então assim, a gente pode trabalhar aí o método PDCA, Plan, Do, Check, Action, né? Se vocês quiserem buscar mais informações em relação a como proceder, como ter um método relacionado à gestão, vocês busquem o método PDCA. Mas aqui está bem mais simples, né? Então a gente vê planejar, organizar, executar e controlar. O que a gerência faz, né? Então assim, quanto ao planejamento, ela estabelece metas e objetivos, né? Recruta e seleciona as pessoas profissionais que vão assumir essa função de vendas e ali faz um plano de ação que é conhecido como 4Q, um POC, né? 4Q são o que, quem, quando e quanto, né? Um porquê, um onde e um como. Por isso que chama 4Q, um POC, e no inglês é conhecido como um 5W, 2Hs, né? Quanto à organização, é interessante determinar o número de vendedores, né? Material de vendas e cronograma de atividades. Aí, nesse momento também, é interessante orientar os profissionais de venda baseado na filosofia 5S, né? Que é aquela filosofia japonesa, Seiri, Seiton, Seiri, Seisou, Seiton, Seketsu, Shitsuke, né? E os 5S é seleção, ordenação e limpeza, senso de saúde e autodisciplina, né? A gente também tem a execução, onde é necessário desenvolver habilidades dos vendedores, treinando-os e agregando valor sempre, né? Sempre percebendo as nuances e as carências de mais treinamento e essas novidades, essas situações têm que ser aplicadas sempre que percebidas, né? E o controle tem que elencar os KPIs, né? Que são os indicadores chaves de desempenho, né? Key Performance Indicator, né? E elaborar relatórios diários quanto às metas e desempenho operacional. Aí você pode utilizar um Excel avançado, você pode utilizar um Power BI, enfim, são ferramentas utilizadas hoje em dia que facilitam a visualização dos gestores para tomada de decisões, né? Então, assim, vamos entrar agora nos estilos de personalidade, né? Então, assim, é interessante essa parte, queria passar para vocês, que muito das vendas tem algo relacionado com o perfil do vendedor e como a gente deve, de uma certa forma, adaptar-se a esse perfil, né? Então, assim, é interessante vocês conhecerem os estilos de personalidade, né? Então, existem praticamente 4 estilos principais e a junção desses 4 forma um conjunto de 16 personalidades diferentes. Então, entende-se que no mundo existam aproximadamente 16 tipos de personagens diferentes, né? Então, tem o pensador, o intuitivo, o sensível e o sensorial. Olha que interessante. Quais são os pontos fortes do indivíduo pensador? É objetivo, é racional, é analítico e questionador, certo? E quais são os pontos fracos deste indivíduo pensador? Fala bastante, é cauteloso, é implicante e é rígido, tá? Então, assim, este é um ponto fraco, é um dos pontos fracos do pensador. E como é que é um ambiente de trabalho? Caso vocês visitem um potencial cliente que tem um perfil desse aí. Então, a mesa está sempre bem arrumada, a sala tem equipamentos, impressoras, calculadoras, enfim. O vestuário dele é conservador e bem arrumado, com paletó, ou um vestuário mais esporte fino, né? Vamos agora ao estilo de personalidade intuitivo, né? O intuitivo ele é original, ele é criativo, é carismático e ele é intelectual, né? Quais são os pontos fracos? É desligado, ele como vive assim no futuro, o tempo dele é no futuro, ele é meio fantasioso, ele é disperso e é um mau ouvinte, sempre está colocando lá na frente. Como é que é o ambiente de trabalho, galera?
Na mesa há livros de referência e o vestuário é nostálgico e amarrotado. Então ele não tem muito cuidado com essa parte aí. Vamos agora ao estilo de personalidade sensível. O sensível, ele é espontâneo, ele é simpático, age naquilo que funcionou no passado. Então ela tem foco nessas experiências do passado. É fácil reconhecer o sensível. Ele tem como ponto fraco a manipulação, personaliza demais as coisas e causa conflitos, né? Como é que é o ambiente de trabalho? Tem lembranças pessoais e fotos de família espalhadas na mesa ou em quadros, né? No vestuário usa o que está na moda. E o sensorial? Como é que é o sensorial? O sensorial ele busca a perfeição, é decidido e direto, habilidoso tecnicamente. Já como ponto fraco, ele é impaciente, não tem visão de longo prazo, porque assim o momento do tempo dele é presente, né? E normalmente uma bagunça é o ambiente de trabalho, com pilhas de papel e usa roupas de trabalho funcionais. Um paletó sem gravata, tal. Mais assim, descontraído, mais informal, tá? Então, assim, é interessante vocês perceberem, se vocês quiserem conhecer um pouco o estilo de personalidade, eu sugiro um site que é interessante. Lá vocês respondem algumas questões e ele te dá um perfil de como é a tua personalidade. O site é www.inspira, com 2 i's, inspira.org. Então acessa lá, responde essas questões, que são base 70 questões, e ele te dá um parecer de como é tua personalidade, teus pontos fortes e pontos fracos. É bastante interessante. Vários alunos meus já fizeram e eles sempre me dão um feedback que bateu muito com o jeito deles serem, tá? Então vamos adiante. Então assim, quanto ao perfil do cliente no momento da compra, existem as recomendações para os vendedores. É mais um exercício para que vocês percebam a personalidade do indivíduo, né? O modo de agir dele e tentar adaptar-se a esse modo de agir. Isso é bem assim sugerido na habilidade de vendas, você adaptar-se ao perfil do vendedor. Então, o perfil psicológico, existe um tipo de cliente chamado bem-humorado. Como é que é a característica do bem-humorado? Ele brinca com o atendente e fala quase sempre sorrindo, né? Quais são as recomendações desse indivíduo? Atenda-o com simpatia, ria de suas piadas adequadamente e use argumentos. Tá? Já o calado, ele deixa o atendente falar e não responde aos argumentos. Quais são as recomendações, pessoal? Busque motivação para o diálogo, porém procure deixá-lo à vontade. Já o tímido tem dificuldade para tomar decisões e sempre pede opinião, certo? Então ele confia bastante na opinião do vendedor. Então atenda com sinceridade e franqueza e use argumentos que comprovem as afirmações. É importante vocês observarem, sempre ter um material de apoio para fortalecer as suas vendas. Gráficos, publicações de produto, revistas, enfim. Até mesmo selecione no WhatsApp, na internet, no seu celular, um diretório ou sites. Você pode colocar, adicionar na tela inicial do celular vários sites, né? Que tenham propagandas ou informações ou reportagens sobre determinados produtos que é vendido na loja. Isso facilita bastante e cria confiabilidade na venda, tá? Existe o presunçoso, acha que domina qualquer assunto, não argumenta e procura dominar a situação. Faça elogios, pergunta se o mesmo tem interesse em conhecer mais o produto e até mesmo fazer algum tipo de comentário sobre a empresa. Isso faz com que crie uma empatia e ele se sinta prestigiado, tá? O briguento já é aquele tipo que gosta de discutir e sempre aponta defeitos, utiliza seu poder para intimidar o vendedor. Fuja das discussões e cuidado com a sua expressão corporal, assim, ombros, ou mesmo o jeito, a sua feição, como se estivesse com apatia ou evitando o cliente, faz com que piore a situação, tá? Mantenha-se calmo e atencioso. Existe também o desconfiado, confere tudo e necessita acompanhar todos os procedimentos. Tenha paciência, mostre tudo o que ele solicitar, inclusive com gráficos,
mas o cliente que necessita de informações adicionais, tá? O sabido é bem informado e não se deixa influenciar. Muitas pessoas hoje, elas quando vão comprar, ela procura na internet comentários sobre aquela situação. Então, assim, praticamente muitas pessoas, muitos compradores, eles estão com esse perfil, né, de conhecer o que está comprando. Então, demonstre segurança e exiba gráficos e pesquisas publicadas. Mais um tipo de cliente que vocês têm que ter um material de apoio sempre ao alcance, né? O vagaroso é detalhista e quer pormenores. Aceitar o ritmo do perfil, falando pausado e anotando suas solicitações, pontuando-as ao responder. É importante que vocês anotem, porque o tempo dele é lento e às vezes você pode esquecer. Então, você anotando essas situações, às vezes isso acontece muito numa venda, uma venda de cobertura, uma venda por cliente, tá? O apressado tem convicção do que fala e não quer ou pode perder tempo. Então, aquela pessoa que está no horário de almoço, né, o horário reduzido, e ela vai fazer uma compra, e aí precisa daquela eficiência, daquela rapidez por parte do vendedor também, né? E o vendedor, ele tem que ficar atento a isso aí. Atender com rapidez também, direto ao ponto solicitado pelo cliente, e tentar evitar as burocracias. Selhar, empacotar para presente, preencher, pode até mesmo pedir o e-mail ou um contato assim do WhatsApp para mandar a nota fiscal ou outra situação, ou pedir para ele passar depois lá. Enfim, tem várias técnicas que você pode utilizar para um cliente apressado. O importante, ele pressiona o atendente com argumentos rebuscados, porém objeções fúteis, né? E julga ser importante. Não ofereça ideias, tá? Forneça dados e orientações e sempre fique focado em atendê-lo o melhor possível, tá? Então, esses são alguns perfis que vocês precisam conhecer. Em relação ao processo de vendas, né? A gente tem 4 etapas, né? A prospecção, né? Então, se você for ficar ligado nisso aí, a gente tem um período de pré-venda, de venda em si, né? No momento em que a venda está sendo executada, e de um pós-venda, né? Então, assim, a prospecção, né, é a clientela potencial, ver o território de atuação e a concorrência para poder combatê-la de uma maneira assim estratégica, enfim. Depois a gente tem ainda, numa pré-venda, né, uma preparação, estabelecendo os objetivos, a estratégia, as metas, né, e os recursos, né, que eu vou utilizar para a venda em si. No terceiro momento do processo de vendas, né, a gente tem a aproximação, a abordagem, o esquentamento, né, a apresentação, a remoção de objeções e o fechamento de venda. Então a gente tem aí as etapas da venda propriamente dito. E por fim, né, que seria mais um pós-venda, né, que é a manutenção do cliente, que é a entrega, o feedback, o atendimento a reclamações e novos contratos, se for possível, tá? Então, assim, fazendo um levantamento de vários itens que compõem a pré-venda, venda e pós-venda, na pré-venda a gente tem que estar atento aos sinais de mercado e transformar leads, né? Leads é aquele público-alvo que de alguma certa forma preenche um cadastro na internet ou tem algum interesse pelo teu negócio, tá? Então eles são conhecidos hoje em dia como leads, né? Identificar os clientes em potenciais e qualificar esses clientes. Definir os objetivos da visita de vendas, né? Planejar a estratégia de persuasão corretamente, planejar o formato da visita de vendas, planejar o uso de dispositivos audiovisuais, se você for usar um projetor, enfim, outros recursos audiovisuais para facilitar a venda em si, para fortalecer, né? Então, identificar as possíveis objeções e preparar contra-argumentos, essa parte das objeções tem que ser na pré-venda, a sua preparação, os argumentos utilizados durante o processo da venda, né? Exercitar o que foi planejado e marcar a visita de vendas, fazer simulações de vendas, isso é bastante importante, pessoal. Política da empresa posta por escrito, né? A política nas mãos do cliente, essa política é importante, você tem que ter isso aí bem escrito para não gerar dúvidas ou até mesmo litígios, né, na justiça, né? Os serviços técnicos, que você já vai
tentar fazer a assistência técnica, tudo direitinho, organizar. As palestras, seminários, congressos, participar de feiras, isso é importante, treinamentos e reuniões. Já na venda em si, né? Então, iniciar a venda de maneira profissional, estimular o cliente a participar da entrevista, né? Que seria o raporte, né? Aquela parte onde você tenta identificar qual é a necessidade do cliente, fazer perguntas, ouvir com atenção, enfatizar os benefícios e não as características, tomar cuidado com a comunicação não verbal, estar preparado para as objeções, prestar atenção nos sinais do cliente, em caso positivo, fechar a venda, tá? Lembrar de prometer apenas o que pode cumprir, isso é importante durante o processo da venda em si. Nível de estoque, né? Você tem que ter, se estiver trabalhando na pronta entrega, você tem que ter um nível de estoque que atenda a necessidade do cliente naquele momento, para não correr o risco de entregar depois e ele ficar insatisfeito. Habilidade no trato com atraso, caso haja alguma situação de atraso, você tem que ter habilidade de lidar com o cliente, explicando a situação. Elementos do ciclo de pedidos, né? O transbordo, tempo, precisão, conveniência do pedido, substituibilidade do pedido, caso tenha alguma situação, um problema, ou então aquilo não atendeu, você substitui por outro, isso é importante durante a venda. A proposta comercial, né, ela tem que estar, já tem sido feita e tem que estar no computador, assim, já como se fosse um modelo, você só faz preencher os campos, né? E tem que ter várias propostas para diferentes situações de vendas, habilidade do sistema comercial da empresa, né? E em relação ao pós-venda, a gente se promete, tem que cumprir, né? Lembrar-se de que o cliente nem sempre tem razão, mas nunca está completamente errado, isso é importante você perceber isso. Não misturar problemas pessoais com os problemas do cliente, faça follow-up, que é o acompanhamento, o segmento, em quantidade adequada, sem ficar, de uma certa forma, literalmente incomodando o cliente, tá? Assumir o problema do cliente como se fosse o seu, usar tecnologia amigável, né? Olha, a internet aí, com esse relacionamento, tá muito intenso. Você tem o WhatsApp, você tem Facebook, tem Instagram, tem várias mídias, né? Ser proativo, agradecer a comunicação do cliente, lembrar-se que o pós-venda é o início de um novo ciclo de venda, aí o cliente pode voltar, ele pode se tornar um fã da sua empresa, né? A entrega, né? Instalação, garantias, reparos, peças de reposição, tudo tem que estar já preparado no pós-venda, o acompanhamento inicial, suporte técnico, hotline, saque, CRM já seria aquele software lá, Customer Relationship Management, certo? E o SAC é o serviço de atendimento ao cliente, tá? Então, o ombudsman, que hoje não usa mais, mas era um terceirizado, uma pessoa que não tinha vínculo com a empresa, mas ele recebia as reclamações e passava isso sem parcialidade para os gestores da empresa. Rastreamento do produto, utilizando aí o geoprocessamento, que é bastante forte, né? Embalagem, né? A embalagem, assim, ela tem um forte apelo na compra, né? Quanto mais ela for bem feita, interessante, chamativa, mais ela encanta o cliente na venda por impulso. Reposição temporária dos produtos durante reparos, né? Então, aquele cliente deixou na tua empresa um produto quebrado e você tem um outro para ele utilizar durante esse período, né? Por exemplo, empresas de seguros utilizam bastante isso. E marketing digital, que é esse pós-venda que pode ser feito através das redes sociais, tá? Então, isso aí são alguns pontos que vocês devem ficar ligados na pré-venda, na venda e na pós-venda, são as etapas principais desse processo de vendas, tá? Então, assim, falando sobre o modelo AIDA, né? O AIDA é um modelo que tem como objetivo ilustrar os principais passos do consumidor durante todo o processo até a compra. Então, primeiro ele tem a atenção, depois ele demonstra interesse, né? Tem o desejo e aí vai para a ação, que é a compra em si. Então, o primeiro passo é conseguir a atenção das pessoas. Então, a empresa que pratica o modelo AIDA, ela tem que conseguir a atenção das pessoas, gerar interesse nelas, né?
O terceiro é transformar esse interesse em desejo, e o quarto passo diz respeito à compra, ou seja, a ação em si. Tá? Então, assim, é uma metodologia utilizada hoje bastante no marketing digital, certo? E a gente conhece também como modelo funil de vendas, marketing de conteúdo digital. Então, assim, é dividido em 3 momentos: o topo, o meio do funil e o fundo do funil, né? Então, no topo do funil existe o tráfego. É interessante que o tráfego na internet, eu tenha conteúdo no meu site e eu vou atrair esses visitantes. A partir do momento em que eu tenho informações úteis para esses visitantes e eles fazem algum tipo de cadastro, eles se transformam em leads, né? Então eles têm alguma necessidade ali, certo? Então no meio do funil eu aprofundo esse conteúdo, né? Melhoro esse conteúdo e ofereço algum tipo de solução, né? E a partir daí o fundo do funil seria a decisão de compra em si, porque ali eu já tenho sistematizado, né? Tudo que eu posso oferecer na minha empresa e o que tem de diferencial em relação a outras pessoas, tá? A outros concorrentes no caso. Então, assim, o que é um plano de vendas? O plano de vendas consiste em uma ferramenta que serve para orientar a equipe de vendas e obter o melhor resultado possível na conversão e fidelização de clientes. Então, assim, existe um plano de vendas bastante interessante, que é o plano de vendas do Sebrae. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês terem uma ideia. Ele é bastante fácil de fazer, como elaborar um plano de vendas, e vocês podem utilizá-lo porque a linguagem é bem assim, para uma pessoa mais leiga, que não tem muita formação acadêmica, e pode desenvolver um plano de vendas rapidinho, só seguindo o passo a passo dele aí. Então vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá? Então eu vou desligar um pouco esse daqui e vou ligar esse daqui. Então o plano de vendas, né? Então como elaborar um plano de vendas? Ele é um plano de vendas Sebrae, ele tem 81 páginas, tem uma parte que só os formulários de preenchimento, tá, pessoal? Então, assim, ele é bastante interessante, né? Eu sempre utilizo com meus alunos ele, e existe um desenvolvimento que eu acho bastante proveitoso, né? Então, assim, veja que ele tem várias informações, com um exemplo aí do senhor Cabral, que ele tem uma loja de material de construção, e ele vai trabalhando esse passo a passo de todo o plano de venda. Então, veja aqui, ó, tá? Então, assim, tem toda uma apostila bastante interessante, com até exercícios já resolvidos. E no final, certo, eu tenho ali pela página, começando por essa página aqui, ó, começando pela essa página 63, eu tenho um formulário de vendas onde eu vou preencher e fazer o meu plano de vendas, tá certo? Então aqui, para que vocês preencham isso, basta seguir o que é ensinado, o que é sugerido em toda a apostila, tá? Então é isso. Então vocês podem utilizar esse como elaborar um plano de vendas distribuído pelo Sebrae. Vocês podem encontrar facilmente colocando como elaborar um plano de vendas no Google, e aí vocês fazem o download dessa apostila. Beleza? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Eu fecho aqui e abro aqui. Então, assim, o plano de vendas, né, que vocês viram, né? Então, assim, é interessante identificar o momento atual da empresa e equipe de vendas, conhecer o público-alvo, né? Hoje, utilizado na internet, é a persona, de maneira relevante, estabelecer objetivos e metas tangíveis, né, que sejam alcançados, nada coisa impossível, que aí vai desestimular a tua equipe, desmotivar a tua equipe, determinar a estratégia de atuação, criar fluxograma de processo. Vocês podem utilizar o Visage, um software bastante interessante para criar fluxo de processo, como se fosse fluxograma de processo. Ele é bem fácil de mexer, é um pouquinho pesado, mas vocês podem utilizar de boa. As grandes empresas utilizam o Visage e é gratuito, né? Montar um cronograma de ação, tá aí novamente o 5W2Hs, né? Que é o 4Q1POC falado anteriormente, e estabelecer métricas e indicadores, né? Isso aí são os KPIs que eu falei em outro momento, utilizando Excel avançado com dashboard.
é bom fazer um curso hoje em dia, o mercado está precisando bastante desse tipo de profissional, né? Ou dessa habilidade, ou Power BI também, que está uma moda. Acho que é muito interessante fazer um curso aí de Power BI. Vocês encontram até por, em média, R$30 um curso de Power BI, pelo menos essa parte introdutória. Dá para fazer e desenvolver alguns dashboards em Power BI. Muito show, tá, galera? Então vamos adiante. Então, aí entrando nesse tipo utilizado, como estabelecer uma cota, né? Cota seria a meta, né? O quanto eu tenho que vender numa empresa. Então, assim, eu tenho cota por volume de vendas, o vendedor recebe um valor que deverá ser alcançado durante um período de tempo. Então, eu tenho que vender R$5.000 por semana. Então, assim, independente do produto, eu tenho que vender R$5.000. Então, essa é a cota, é a meta dele, né? Tem também outro tipo de cota, porque dentro de uma loja você vê que tem aqueles produtos que tem maior saída, maior giro, mas tem produtos que tem uma margem de lucro alta, né? Então, assim, são produtos conhecidos com alta lucratividade. Só que esses produtos, às vezes, assim, o valor dele impede aquela venda frequente, rotineira. Então, assim, é necessário estabelecer cotas por lucro para que o vendedor seja estimulado ou até mesmo seja obrigado a também comercializar esses produtos. Então, estabelecer metas de vendas em produtos com maior margem de lucro ou valor agregado, tá? Outra situação também que é bastante comum dentro das empresas é a cota de atividades. Então, além da venda em si, os vendedores organizam vitrines, loja, bem como ligação para clientes e vendas complementares, que é o que conhece também como cross-selling, né? A venda casada, né? Então, assim, vocês percebam que é interessante vocês montarem num pequeno varejo ou num varejo assim, cotas mistas, utilizando um ou mais desses tipos de cotas, porque as cotas mistas é uma combinação de dois ou mais tipos de cotas. Então, isso aí é bastante interessante vocês já perceberem e fazer essa divisão, porque aí você deixa o seu vendedor, né, focado em vender por quantidade, né? Vender também os produtos mais seletivos, né? Mais exclusivos da empresa. Também praticar algumas atividades como reposição das prateleiras, ou até mesmo manter um ambiente limpo, enfim, várias outras coisas, tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo aqui bastante interessante, né? Vou tentar fazer aqui com vocês. Pelo menos mostrar aqui. Então, assim, a gente tem aqui, ó, exemplos de cotas combinadas, né? Então, aqui pegou um exemplo qualquer, e aqui ele fez aqui, o produto de alta lucratividade e a cota era 10.000. Aí, depois de um tempo, ele verificou que o realizado foi de 8.000. Então, ele foi aqui, ó, ele divide 8.000 por 10.000, tá? Divide o realizado pela cota, certo? E aí multiplica por 100, então deu 80%. Beleza? É o percentual da cota atingida. Então, a exposição de vitrines já não é valor, é quantidade. Veja que aqui é uma cota mista, uma cota combinada. Então, ele tinha 10 atividades para serem feitas e realizou 12. Então, ele aumentou, ele fez mais do que estava na meta. Então, ele fez 120%. Já ligações para clientes, né? Ele tinha como cota 50 ligações, só fez 30. Então, ele dividiu 30 dividido por 50 igual a um valor, e multiplicado por 100 dá 60%. As vendas complementares, ele tinha 2.000 de cota e vendeu 1.800. Então ficou em 90%, tá? E volume de vendas, né, que seria, não é a venda por lucratividade, ele tinha 20.000 para vender e vendeu 19.800 e aí ficou com 99% de vendas. Aí ele fez uma média aqui. Eu particularmente não gosto dessa média aqui aritmética. Ele pegou esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e dividiu por 5 e deu 89,8%. Cuidado com essas cotas, mas é uma maneira de quantificar e qualificar uma cota, né? A gente está nas técnicas utilizadas. Então vamos começar aqui essa técnica utilizada. Aqui é um ponto importante do nosso curso, porque aí vocês vão desenvolver, né,
a oratória, né? A habilidade de se comunicar com as pessoas. Então, escutativa. Então, assim, qual é a frase usual, a dica? O senhor está dizendo que está faltando peças no produto e deseja reembolso, é isso, certo? Então você sempre está escutando o cliente, né? Gravando as informações para depois você dar esse feedback, né? Falando justamente o que ele falou, que você escutou, né? Linguagem não verbais e sorrisos apropriados, não desviar o olhar e ficar atento à postura, certo? Isso é importante, cuidado com a comunicação não verbal, a expressão corporal. Fazer perguntas de sondagem, por exemplo, veja o que ficou interessado neste modelo, posso oferecer maiores informações. Então, assim, sondando o cliente, né, para tentar conhecer a necessidade dele, né? Finalizar a conversa de forma positiva, certo? Obrigado por vir, o agradeço por sua paciência e peço desculpa pelo atraso. São formas de finalizar uma conversa de maneira positiva. Cortesia baseadas na consideração e educação, utilizando palavras como por favor, obrigado, enfim, essas palavras assim que a gente já conhece e na educação doméstica que a gente tem. Outras, não morda a isca, né? Não responder a insultos e comentários abusivos feitos por um cliente. Pergunte ao invés de afirmar. Por exemplo, o senhor sabia que pode falar com o nosso saque e eles poderão ajudá-lo? Veja que eu não afirmei, eu fiz uma pergunta e orientei o cliente a procurar o nosso serviço de atendimento ao cliente, tá? Estabelecer limites. Se o senhor não parar com palavras de baixo calão, né? Às vezes o cliente está agredindo ou falando, principalmente telemarketing, então terei de encerrar esta conversa ou esta ligação. Usar o nome do cliente, técnicas simples que personalizam o atendimento. Sempre pergunte o nome, diga o seu e pergunte o nome do cliente. Essa personalização cria uma certa informalidade e deixa os dois à vontade para criar uma empatia. Palavras que amenizam: improvável, talvez, às vezes, possível, ocasionalmente, é possível, ocasionalmente. Então, é improvável que tenhamos cometido um erro, certo? Ele não fala assim, cometemos um erro. Então, você fala uma palavra que ameniza. É improvável que tenhamos cometido um erro, tá? Então, são técnicas utilizadas no processo de vendas. Então, existem os 7 passos da vendas, né, que vocês devem ficar cientes. Né? Primeiro é prospecção e qualificação, que é toda aquela pré-venda, aquele trabalho de estratégia. Processo de venda é a prospecção, que é prospectar o cliente, né, criar cenários, né, futuro, assim, tipo, que tipo de cliente, o que vou vender, a identificação dos clientes potenciais. A pré-abordagem, que caracteriza pela preparação da visita a um cliente potencial, é a pré-venda ainda. A abordagem, o vendedor deve saber como se portar perante o comprador e iniciar o relacionamento de forma positiva. A apresentação e demonstração consiste na apresentação do histórico do produto para o comprador. Superação de objeções. Os clientes quase sempre têm objeções na apresentação de um produto ou na solicitação de realização de um pedido de compra. Então, quando você demonstra, apresenta o produto, às vezes o cliente tem uma objeção, tipo, ele acha aquilo caro, ele vai tentar fazer uma pesquisa e você tem que estar preparado já para contra-argumentar. O fechamento, que pode ocorrer em qualquer das fases, mas que você tem que ficar ligado para tentar, de uma certa forma, fechar as vendas, né? E o follow-up é o segmento, né? O acompanhamento. É o último passo do processo de vendas e é onde o vendedor deseja assegurar a satisfação do cliente e a continuidade dos negócios, certo? Então, quais são as técnicas utilizadas na abordagem? A primeira impressão é sempre a que fica, a roupa, o vestimento, né? O cabelo, a maquiagem, o perfume, tudo isso que foi já orientado a vocês na aula assim, de marketing pessoal. É importante vocês utilizarem aí nesse momento aí. A apresentação, dizer frases como bom dia, como vai, eu sou o Mário, como posso te ajudar? E seja bem-vindo à minha loja ou empresa. Estou à disposição para o que precisar. É fundamental para que os próximos passos sejam dados, né? Então, assim, outra técnica utilizada na abordagem é o silêncio de ouro. O vendedor, depois de se apresentar, ele espera a iniciativa do outro lado, certo? Então, ver qual é o posicionamento do cliente e até para identificar que tipo de cliente ele é. O espelhamento é uma técnica bastante comum e utilizada. A partir dessa identificação do perfil do cliente que a gente aprendeu lá nos slides anteriores, o vendedor passa a agir de uma outra maneira, que é aquela recomendação, de modo que seu comportamento seja um espelho do estilo do comprador, tá? Então, assim, essa técnica do espelhamento
é bastante difundida nos treinamentos de vendas. E manter uma distância correta. É importante que o espaço do comprador seja respeitado e o que vai determinar isso é o perfil dele, indicado no primeiro momento, tá? Então, assim, existe alguns tipos de objeção que vocês precisam conhecer, né? Então, existe o tipo de objeção considerada como rejeição, onde o cliente diz, eu não preciso disso, não, obrigado. Não temos interesse em novos fornecedores ou não usamos esse tipo de negócio ou de produto. São frases típicas no tipo de objeção, rejeição. Tem o adiamento, ou preciso consultar meu sócio, vou pensar e depois te ligo, preciso consultar meus pais, né? Tenho que consultar outros lugares, não quero decidir isso agora. Então é importante que vocês já tenham alguma coisa trabalhando para tentar fechar a venda ou contra-argumentar quando tiver essas situações de objeções. E tem a investigação, por exemplo, acha isso caro. Quando o cliente fala assim que acha uma coisa cara, ele quer dizer que para provar para ele, para orientar ele que o preço vale o produto. Aí se ele falar assim, você demora para entregar, fala um pouco sobre o prazo de entrega. Veja que hoje esse prazo de entrega está bastante em evidência hoje nas empresas de logística como um todo. E nunca ouvi falar dessa marca, então quando ele tem uma marca desconhecida, uma marca que é pouco difundida no mercado, mas que é nova, tá? É um entrante, né? Então você fala um pouco mais dessa marca, fala do venda, entenda pessoal, é sempre procurar colocar mais benefícios, né, do que características, né? Você não deve deixar nenhum nem outro de lado, mas deve sempre estar pontuando os benefícios de um produto em função das suas características, tá certo? Então assim, técnicas de fechamento, a gente tem um fechamento direto, tá? Então, como uma frase usual, então podemos fechar o pedido agora ou vamos embrulhar para presente, são formas de fechar o pedido naquele momento em que você acha que tem certeza que a venda vai ser efetivada, né? Fechamento por opção, onde você pode sugerir o senhor quer o modelo luxo ou básico, a camisa branca ou preta, enfim, certo? Você pode colocar esse tipo de fechamento. A técnica do resumo, que foi colocada em outro momento lá, que num fechamento, é uma técnica inteligente e surpreende até o comprador, né? Então, sua família tem 4 pessoas, o ideal é este modelo Plus, ele precisa ser entregue antes do sábado e a melhor forma de pagamento para a senhora é o plano de 4 vezes sem juros, é isso? Então veja que ele decorou, não é que decorou, ele prestou atenção, ele soube ouvir o que o cliente estava colocando como argumentos, né, para comprar e ele colocou isso como uma tentativa de fechamento através do resumo. Forma de pagamento, prefere pagar à vista ou em 3 vezes sem juros, isso é muito utilizado, praticamente vários vendedores utilizam essa forma, porque hoje as formas de pagamento elas se estendem por vários meses. Técnica da suposição, então onde você supõe que o cliente vai levar, né, o produto, então quer dizer que a senhora vai levar este tão, né? Então é uma suposição. O fechamento usado na entrega, onde quer que a mercadoria seja entregue, então assim, você pode colocar como o fim, né, já a entrega, onde é que você quer que a mercadoria seja entregue? Técnica da última chance, então é aquele momento, se ela perder, ela não vai ter uma outra oportunidade. A senhora gostaria de aproveitar este momento, pois assim podemos entregar até sábado e surpreender a sua família já no final de semana. Então essa técnica da última chance é aquela que é usada também, assim que está o final de estoque, a última unidade, enfim, várias situações. O ou, né? O senhor vai pagar com dinheiro ou com cheque, né? Então assim, é uma forma também utilizada, mas em outras situações, ou a prazo ou à vista, então pode ser utilizado como se fosse uma técnica de fechamento por forma de pagamento. A chave de braço, interessante, olha, veja que tem um diálogo assim, gostei do plano, mas o prazo é muito longo. Aí o vendedor, se eu conseguir um prazo menor, o senhor fecha, então aí é um contra-ataque. Não quero comprar, pois quando quitar o carro já vai estar velho. Se eu conseguir solucionar esse problema, o senhor fecha, então veja que é uma chave de braço, uma contrapartida, uma contra-argumentação. A venda perdida, para que eu não decepcione outro cliente, o senhor pode me dizer em qual ponto foi que eu deixei de satisfazer. Isso é importante, puxar o feedback do cliente para criar um banco de dados para poder melhorar a venda em si ou definir qual é o tipo de necessidade de determinados clientes. O Duque de Wellington é uma técnica que
que utiliza em clientes que são indecisos. A técnica consiste em fornecer uma folha de papel ao cliente e pedir para que ele faça uma lista de todos os motivos pelos quais deve comprar ou não o produto. Isso também pode ser utilizado numa negativa, tá? Essa Duke de Wellington também foca na criação de um banco de dados. Isso é importante para a empresa, tá? E, enfim, pessoal, eu agradeço vocês pela atenção. Agradeço vocês pela atenção. Espero a gente estar junto numa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. E tamo junto, tá? Vamos nessa. Tchau, pessoal.